Biografia de presidente da CBF. Começar pelo José Maria Marim, porque ele faleceu há pouco tempo e meio que fora da hype. Aí depois eu vou fazendo outros, pelo menos dos maiores presidentes. Porque quando você vai começar, tipo, década de 20, década de 30, tem uns caras que ficavam, tipo, 2 anos e você não sabe muita coisa sobre. E meio que, na época do futebol amador, a CBF, CBD, no caso, também era meio amadora. Então, né, é difícil de achar as coisas. Mas começando pelo Marim. José Maria Marim nasceu em 6 de maio de 1932 em São Paulo, filho de imigrantes espanhóis da região da Galícia. O pai dele também tinha contato com esporte, já que ele era boxeador. Quando ele tinha 18 anos, em 1950, ele já estava jogando pelo São Paulo. Sim, o José Maria Marim foi jogador de futebol, ele era ponta direita. E ele ficou 2 anos no São Paulo Futebol Clube. Ele era basicamente reserva no São Paulo. Em 2 anos foram 2 jogos e 1 gol. Meio gol por jogo. E nessa época ele já começou a estudar lá na USP, ele fez faculdade de Direito. Tem uma história de que o técnico dele no São Paulo, que era o Vicente Feola, que depois viria a ser campeão do mundo em 58, ele chegou no José Maria Marim e falou: olha, cara, você é inteligente, você podia não só jogar futebol, você podia estudar, ter uma carreira mais paga, ganhar dinheiro com a sua inteligência. Também tem uma outra história que diz que basicamente o que o Vicente Feola quis dizer é tipo, olha, vai estudar que jogar bola não é muito pra você não. Você não é a pessoa mais técnica do mundo. Mas depois de 52 ele continuou jogando, depois foi jogar em Mogi das Cruzes, foi jogar no Jabaquara e foi jogar outros times menores até o final dos anos 50. Já nos anos 60 ele já atuava como empresário no ramo do direito mesmo. E em 64 houve o golpe militar e ele apoiou o golpe. E nessa época ele já estava se aproximando da política, já se aproximando de alguns empresários mais conservadores. Tanto que ele entrou na Arena e em 66 ele concorreu e foi eleito vereador aqui em São Paulo. Ele era do lado linha dura da Arena mesmo. E em 70 ele deu um passo maior e foi virar deputado estadual aqui em São Paulo. Nessa de deputado estadual, ele ficou até 1978 e ele era um cara meio que a voz da linha dura aqui na Lesp. E isso deu um chabu em 75. No dia 9 de outubro de 75, ele fez um discurso na Lesp criticando a TV Cultura e criticando meio que uma má vontade do editorial de jornalismo da TV Cultura. Por uma má vontade em meio que andar junto ou estar em eventos do regime militar e bater muito em cima do regime militar. Mais ou menos o discurso foi assim, entre aspas: causa uma estranheza muito grande quando os órgãos da imprensa do nosso estado de São Paulo, já de há muito tempo vem levantando esse problema. O problema, no caso, seria a ausência da TV Cultura na cobertura de eventos da Arena e produção de material jornalístico crítico por parte do canal, pedindo providências aos órgãos competentes com o que está acontecendo no Canal 2, que é a TV Cultura. Já não se trata nem de divulgar aquilo que é bom e deixar de divulgar aquilo que é mal. Se trata de uma grande intranquilidade que já está tomando conta de todos em São Paulo. Basta um simples exame desse problema para verificarmos que não só jornalistas vêm pregando apenas fatos negativos, não se vê nada do aspecto positivo, apresentando miséria, apresentando problemas e sem apresentar, inclusive, soluções. Eu quero fazer um apelo ao senhor governador. O jornalista está errando ou então o jornalista está certo. O que não pode perdurar é esta omissão, tanto por parte do senhor secretário de Cultura do estado, que era um cara chamado José Mendelin, como também do senhor governador, que é um cara chamado Paulo Egídio Martins. É preciso, mais do que nunca, uma providência a fim de que a tranquilidade volte a reinar não só nesta casa, a Assembleia, mas principalmente nos lares paulistanos. Isso foi em 9 de outubro de 75. No dia 25 de outubro de 75, o Herzog, Vladimir Herzog, que era diretor de jornalismo da TV Cultura, sumiu, foi pego pelo doicode e logo depois foi encontrado, segundo a ditadura militar da época, auto-churrascado, com um lenço um pouco mais comprido enrolado nessa região do corpo, mas meio que nessa altura assim do chão, meio que quase que, vamos dizer assim, altura de escadafosso de anão. Mais do que isso, não dá pra você se auto-churrascar daquele jeito.
E isso na época marcou bastante até o Maria Marim, e isso vai voltar mais pra frente. Na época, o José Minlin, que era o secretário de Cultura do estado, ele pediu demissão. E o Paulo Egídio Martins, ele meio que fez o Pôncio Pilatos. Ele não falou... assim, ele não era da linha dura da ditadura, mas também ele não falava contra. Ele ficava lá, era o cara técnico, que... não vou falar contra, também não vou falar a favor, vou fazer minhas obras e é isso. Em 78, houve eleições para governador de São Paulo, eleições indiretas, e o vencedor foi o Paulo Maluf, e o vice dele foi o José Maria Marim. Eles eram alinhados, eles eram da linha dura da Arena no final dos anos 70. E assim, ele foi vice-governador de São Paulo até 82. No comecinho de 82, o Maluf saiu do governo de São Paulo, um pouco para evitar desgaste e fazer lá o lobby dele lá dentro do PDS, no caso, né, que era o sucessor da Arena, para tentar virar presidente nas eleições indiretas de 85. Enquanto isso acontecia, o Marim virou governador de São Paulo e ficou um ano quase como governador de São Paulo. Depois que ele virou governador, ele deu uma saída do mundo político tradicional, só que ele foi migrando pro futebol. Tanto que na época que ele já era governador, ao mesmo tempo ele era presidente da Federação Paulista de Futebol. Desde 82 ele ficou até final dos anos 80, mais ou menos 88. Inclusive, ele era o presidente da Federação Paulista de Futebol na época do auge da democracia corintiana, o que deu treta entre a visão de mundo dele e a visão de mundo do Casagrande, do Sócrates, do Vladimir e a galera da democracia. Tô pensando em fazer um vídeo sobre a democracia corintiana, ponto a ponto, tudo que aconteceu. Já nos anos 90, ele foi se estabelecendo como cartola, foi galgando espaço na CBF, o que foi criando frutos para o que viria no futuro. Em 2007, ele voltou à presidência da Federação Paulista de Futebol, e nessa época ele já estava meio que articulando com os presidentes, com os clubes, o espaço dele para tentar uma candidatura à presidência da CBF, que veio em 2012 com a saída do Ricardo Teixeira, que também estava lá desde os anos 80. Ele assumiu a presidência da CBF em abril de 2012, inclusive ele já tinha sido vice-presidente da CBF antes também. E ele basicamente caiu no colo dele o trampo de organizar tanto a Copa das Confederações de 2013 quanto a Copa do Mundo de 14. Ele foi o presidente da CBF na época do famoso 7-1. E assim ele ficou até 2015, quando ele cai na Operação FIFA-Gate. O que é a Operação FIFA-Gate? Basicamente foi uma operação que revelou que vários cartolas de várias instâncias, tanto da Conmebol, como da FIFA, como da CBF, o caso do próprio Marim, estavam ligados em casos de suborno, lavagem de dinheiro, na venda de direitos de transmissão de jogos, marketing esportivo e premiação de torneios. Basicamente, a esquema de propina paga em troca de direito de imagem, marketing e premiação. Mas o caso de Surrup, o mais clássico dele, na verdade aconteceu até antes dele estar na CBF, ainda quando ele era da FPF. Na Copinha de 2012, ele tava lá fazendo premiação, né? Final da Copinha, Corinthians campeão. E ele simplesmente pegou uma das medalhas que era para algum atleta campeão e meteu no bolso. E é isso. Basicamente um ato aleatório, graças a um certo malufismo cultural, talvez, não sei. Essa medalha era pro Matheus Vidotto, goleiro do Corinthians. E logo depois, se eu não me engano, esse cara ele chegou a ser convocado pra seleção, muito provavelmente porque, tipo... Pô, tudo bem, a gente afana com a medalha, mas pra você ficar triste, treina lá com a seleção. Show. Graças a essa condenação pelo FIFA-Gate, ele foi preso, ficou 6 meses preso em Zurique, na Suíça. Inclusive, ele foi preso na Suíça. E depois ele foi para os Estados Unidos, onde ele ficou numa prisão domiciliar. E no final de 2017, aí ele saiu da prisão domiciliar e foi pra prisão mesmo, por conspiração para fraude relativa à Copa Libertadores, conspiração para lavagem de dinheiro relativa à Copa Libertadores, para fraude relativa à Copa do Brasil, conspiração para fraude relativa à Copa América e conspiração para lavagem de dinheiro relativa à Copa América, tendo recebido 6,5 milhões de dólares desde que assumiu a gestão da CBF em 2012. E ele ficou preso até 2020, quando ele saiu da cadeia por estar muito velho e era melhor ele ficar numa prisão domiciliar, porque ele tinha risco de falecer graças à Covid-19. Realmente, depois ele veio a óbito. Isso aconteceu dia 20 agora. Dia 20 de julho no caso.
Um mês pra soltar um vídeo. Que vagabundo. E basicamente foi por isso que eu puxei esse tema e agora eu vou fazer vídeo de algumas biografias de alguns ex-presidentes ou presidente da CBF. Apesar que agora o Samir Chaud, eu não sei se tem tanta coisa assim, né? Ele é basicamente um cara aleatório de Roraima que pra futebol é muito aleatório, mas enfim.